Porque o dinheiro sempre acaba nas mãos das mesmas pessoas. Você já se perguntou por que algumas poucas pessoas no mundo detêm a maior parte da riqueza? Será que é porque elas são gananciosas? Será que o sistema é injusto? Ou existe algo mais profundo, algo que acontece naturalmente, independente do sistema em que vivemos? Hoje eu vou te mostrar usando a lógica do Jordan Peterson, porque a concentração de riqueza não é apenas uma questão política ou econômica. É uma lei que governa praticamente tudo o que fazemos. E o pior, ninguém sabe exatamente como resolver isso. Pensa no jogo de Monopoly ou banco imobiliário. Você já jogou, certo? Sempre começa equilibrado. Todo mundo tem a mesma quantidade de dinheiro, as mesmas oportunidades. Mas, depois de algumas rodadas, um jogador começa a dominar o tabuleiro. E, no final, só resta um vencedor e todos os outros quebram. Isso não acontece só no jogo. Se pegarmos 1000 pessoas e fizermos um experimento simples, onde elas trocam dinheiro entre si de forma aleatória, sabe o que vai acontecer? Depois de muitas rodadas, todo o dinheiro vai parar na mão de uma única pessoa. Isso não é apenas uma coincidência. É um padrão universal. Acontece na distribuição de riquezas, no número de discos vendidos na indústria musical, na quantidade de gols marcados no hóquei e até no tamanho das cidades. Existe uma coisa chamada lei de preços, que diz o seguinte: em qualquer área de criação ou produção, um pequeno grupo de pessoas vai produzir a maior parte dos resultados. No mundo da música clássica, por exemplo, apenas 5 compositores, Bach, Beethoven, Brahms, Tchaikovsky e Mozart, são responsáveis por 50% de tudo o que é tocado até hoje. Isso significa que, em qualquer sistema onde há competição e trocas repetidas, a riqueza, os recursos e o sucesso vão se concentrar em um pequeno grupo. E aqui está o problema: ninguém sabe exatamente como impedir isso. Toda vez que alguém tenta redistribuir a riqueza, o dinheiro encontra um jeito de voltar para o topo. Isso acontece porque as pessoas no topo têm conhecimento, experiência e redes de contatos que as fazem ganhar de novo. Mesmo que as pessoas ricas mudem ao longo do tempo, a concentração permanece. E não é só uma questão de sistema. Em países como Canadá e Estados Unidos, há uma chance de 10% de qualquer pessoa estar no top 1% da riqueza pelo menos uma vez na vida. Mas na Europa isso já é bem menor. Ou seja, o topo se renova, mas a estrutura da concentração continua a mesma. Mas e se tentarmos forçar uma igualdade total? Isso já foi tentado antes e teve consequências catastróficas. Nos anos 1920, na Rússia, os camponeses mais produtivos, chamados de kulaks, começaram a prosperar. Eram uma minoria, mas eram responsáveis por alimentar grande parte do país. Então veio a Revolução Bolchevique, e o governo disse: esses fazendeiros são exploradores, são os inimigos do povo. Resultado, eles foram perseguidos, mortos ou enviados para morrer na Sibéria. Sem esses produtores, o que aconteceu? Milhões de pessoas morreram de fome. Isso significa que devemos aceitar a desigualdade e não fazer nada? Não, mas significa que precisamos entender que o problema é muito mais complexo do que simplesmente os ricos contra os pobres ou o sistema é injusto. Afinal, dinheiro não é só sobre números, é sobre habilidades, oportunidades e até características pessoais. Ter um QI alto e ser disciplinado, por exemplo, aumenta suas chances de sucesso financeiro. Mas será que essas pessoas merecem mais? Será que a solução é apenas distribuir dinheiro para quem não tem? O dinheiro, quando cai nas mãos erradas, pode ser como água escorrendo entre os dedos. Se você não sabe como usar, ele desaparece. Por isso, em vez de apenas reclamar da desigualdade, talvez a pergunta certa seja: como eu posso me tornar alguém que sabe jogar esse jogo? Você precisa aprender as regras deste jogo e como ser bem-sucedido ao final de cada partida. Caso contrário, os grandes jogadores continuarão levando todo o dinheiro, não importa o quanto você se esforce ou quantas partidas jogue.